Quais são as fórmulas de física que eu preciso saber para me dar bem na prova da Santa Casa, tanto nas questões objetivas quanto dissertativas? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui? Olha só, se você está aqui é porque você é um candidato, uma candidata à medicina que vai prestar o vestibular da Santa Casa, né? E deve estar procurando ajuda aí com relação à física. Se você não me conhece, caiu aqui pela primeira vez no canal, me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP. E a Santa Casa é uma dessas provas. Então, quero falar aqui com você hoje sobre essa pergunta que é muito recorrente dos alunos. Quais fórmulas que eu tenho que saber de física, quais fórmulas de matemática, o que eu tenho que saber de química. Então, é uma série de dúvidas que a intenção aqui é esclarecer algumas coisas importantes para vocês com relação à física para a Santa Casa. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa específica, depois deixa aqui nos comentários. Se você estiver vendo aqui no YouTube, deixa no comentário aqui embaixo. Se estiver vendo no Instagram, também deixa aqui nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo a vocês. Beleza? Antes de a gente começar esse assunto, que eu acredito que é bem bacana, que vai ajudar bastante vocês, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, à medida do possível compartilhe com pessoas que também vão prestar Santa Casa, pessoal do cursinho. Então compartilhe, que eu acho que é bacana e me anima, me ajuda a vir aqui gravar outros vídeos para te ajudar aí nessa caminhada, beleza? Então vamos lá, olha só. Uma pergunta que é muito recorrente dos alunos, assim que a gente inicia a mentoria, né? Para quem não sabe, eu faço mentoria de alunos dentro da área de exatas para as provas de medicina da VUNESP. No início, é uma pergunta muito recorrente dos alunos. Qual fórmula eu tenho que saber? Que fórmula que eu uso aqui? Quais fórmulas eu tenho que decorar? Gente, as fórmulas, elas são importantes? São muito importantes. Elas ajudam? Sim, mas a gente precisa entender todo o contexto. A gente vai falar, eu vou deixar aqui embaixo para você um PDF com algumas fórmulas importantes para que você se dê bem na prova da Santa Casa, beleza? Mas não adianta eu decorar todas essas fórmulas, saber todas elas, se eu não souber o principal, que é o conceito, como aplicar isso dentro da minha prova, dentro do dia a dia. Por quê? Porque ter as fórmulas nem sempre ajuda. Olha só, gente, um exemplo para vocês. A Unifesp, ela dá todas as fórmulas que você precisa, né? Que precisa dentro do conteúdo de matemática, de física e de química. E não necessariamente ajuda o candidato, muito pelo contrário. Às vezes você tem tanta informação, tem tantas fórmulas, que aquilo acaba tirando a sua atenção, você acaba testando várias coisas, você perde muito tempo. Então, ter as fórmulas, decorar as fórmulas, não é suficiente para que você se dê bem. Então, Débora, qual que é o segredo? Eu preciso delas, mas eu preciso delas depois que eu entender toda a parte conceitual. Nós vamos falar sobre isso aqui, tudo bem? Alguns vestibulares na VUNESP, como a FAMECA, por exemplo, tem algumas particularidades, né? Santa Casa também tem alguns conceitos de física para Santa Casa. Eu tenho que usar a fórmula, eu tenho que seguir a linha de raciocínio. E como que eu vou saber, Débora, qual que é a questão que eu tenho que usar fórmula, qual que é a questão que eu posso resolver por dedução, como que eu vou saber disso? Vamos lá, vamos entender. Antes da gente pensar em fórmula, eu preciso entender toda a parte conceitual. Vamos entender o seguinte, vou falar aqui sobre energia mecânica. Dentro de energia mecânica, a VUNESP aborda muito energia cinética, energia potencial e energia elástica. Se eu souber toda essa parte conceitual de energia mecânica, eu, claro, vou precisar saber as fórmulas para desenvolver um exercício. Tudo bem? Dentro desse conceito, dentro dessa questão, vamos supor que cai um exercício aí de energia, dentro da Santa Casa vai cair energia mecânica? Provavelmente sim, não sozinha. Pode ser que ela venha junto com bloco, junto com polia, junto com outras matérias de física. Eu vou precisar das fórmulas? Vou. Só que eu preciso entender toda a parte conceitual. Como que funciona a energia mecânica, como é feita a transferência, por que ela é feita. Depois que eu entendi toda a parte conceitual, a fórmula é consequência para eu desmembrar aí a minha resolução. Então, energia mecânica é uma das matérias que você precisa de fórmula para resolver, beleza? E o enunciado ele vai dar a entender que você precisa linkar aí a sua pergunta, a sua resolução, para que você consiga fazer e você necessita realmente dessas fórmulas. Algumas questões você não precisa de fórmula. A sua linha de raciocínio, seu raciocínio lógico, ele é suficiente
para que você consiga resolver essa questão de física. Então, o que é importante? Eu preciso entender o seguinte: quais são os exercícios que eu tenho que usar fórmula, que eu preciso aplicá-la, porque senão eu vou perder tempo. Lembra do critério de correção que eu falo tanto com vocês? Existem o critério de correção de cada faculdade. E algumas faculdades, se você não aplicar exatamente a fórmula que ela esperava, você perde parte da questão. É assim, Débora? Sim. Um exemplo de faculdade que é assim, FAMECA. Se você não aplicar exatamente as fórmulas esperadas no critério de correção, você perde parte da nota. Mesmo que a sua resolução esteja certa, seu resultado seja certo, você não recebe a questão inteira. Dentro da Santa Casa, existem alguns conteúdos que são exigidos de mim, que eu aplique as fórmulas, que eu faça exatamente dentro do gabarito padrão, dentro do esperado, mas existem outras questões que é só desenvolvimento de raciocínio lógico e eu chego numa resolução que me dá a pontuação máxima, certo? É por isso que só ter as fórmulas não é suficiente, porque às vezes você consegue resolver toda a sua linha de raciocínio, e não lembra da fórmula, certo? Mas existem algumas matérias, como energia mecânica, que foi o exemplo que eu dei aqui, que você vai precisar dela, beleza? Bloco, você precisa para você conseguir desenrolar, mas a parte de cinemática, de velocidade, muita coisa você consegue deduzir, né? Você consegue fazer algumas coisas sem fórmula. Então é muito importante você entender a parte conceitual. Então, qual é o segredo, qual que é a charada, qual que é o pulo do gato para que eu me dê bem na prova de física da Santa Casa? Primeiro, eu tenho que ter os tópicos recorrentes de física que eu preciso dominar, né? Se você não me acompanha no Instagram, tem um link aqui embaixo, eu tenho colocado lá vários tópicos importantes de várias faculdades, né, da Jundiaí, e pretendo colocar aí de todas elas, de matemática, de física e de química. Então, se você não me segue no Instagram, clica aqui, vai lá me seguir para quando eu postar os tópicos, né, tem coisa da Santa Casa já lá, para você saber. A primeira coisa que você precisa ter é o seguinte: quais são os tópicos de física que eu, que vou prestar medicina na Santa Casa, tenho que saber, tenho que dominar? Primeira coisa, beleza? Lá no Instagram você provavelmente vai encontrar essa informação. Não todos os tópicos, mas boa parte deles. Então, eu tenho que saber energia mecânica? Tenho que saber energia mecânica. Tenho que saber elétrica? Tenho que saber elétrica. Até que ponto eu tenho que estudar elétrica? Eu tenho que usar tudo de elétrica? Não, eu não tenho que usar tudo de elétrica, né? A VUNESP ela é muito característica, ela é muito... tem as suas particularidades, principalmente dentro de cada faculdade específica, que é muito concorrida. Então, para a Santa Casa, o que eu preciso saber de elétrica? Isso é muito importante. Então, a primeira coisa é você dominar esse conceito. Depois que você dominou esse conceito, entendeu toda a parte teórica dele, que como funciona, como é cobrado, qual que é a linguagem da faculdade, o que eles esperam, aí sim você vai saber o seguinte: quais são as fórmulas de energia mecânica que eu tenho que saber para eu aplicar dentro da minha prova da Santa Casa? Quais são as fórmulas de elétrica que eu tenho que saber para eu aplicar dentro da minha prova da Santa Casa? Aí sim a gente começa a aplicar. Como que eu vou aplicar, Débora? Eu pego uma lista de exercícios e começo a fazer? Sim, o máximo de exercícios que você conseguir. Qual que é a situação ideal? Débora, se eu não tiver a situação ideal, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas a situação ideal é que você resolva muitos exercícios que tem aí a mesma característica, que tem o mesmo perfil, tem a mesma linguagem, o mesmo grau de dificuldade dessa prova da Santa Casa. Tudo bem? Santa Casa é uma prova nível 2, é uma prova bem característica, então você precisa saber quais são as nuances dessa prova de física na Santa Casa. Quais são os graus de dificuldade, quais são os tópicos esperados, quais são as nuances de linguagem. Então, tem uma série de coisas que é importante para você, beleza? A ideia desse vídeo aqui é mostrar para você o seguinte: que decorar todas as fórmulas de física não vai te levar para aprovação. Se levasse, todo mundo passaria na Unifesp, ok? Por quê? Passaria, ou pelo menos gabaritaria essa prova. Por quê? A Unifesp entrega todas as fórmulas, ok? Então, ter as fórmulas não é suficiente. Eu preciso dominar
o conteúdo, eu preciso dominar a linguagem e principalmente eu preciso conseguir aplicar essas fórmulas. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso ter uma familiaridade, eu preciso ter um contato muito grande com esse tipo de questão, para que quando eu bato o olho na questão, eu consiga lembrar de quais são as fórmulas, qual é o conceito. Porque, gente, se eu tenho esse conceito claro na minha cabeça, quando eu olho, eu já sei do que se trata. Então, eu pego a fórmula que eu realmente preciso e aplico ali. Então, a fórmula não é uma muleta. Eu não posso usar a fórmula como, se eu tiver a fórmula resolve o exercício. Não resolve. Eu conheço muitos alunos, né? Trabalho com muitos alunos todo ano e vejo com muita recorrência que o aluno às vezes ele tem todas as fórmulas, mas ele não sabe onde aplicar e por que principalmente aplicar cada coisa, né? Então eu tenho que entender o porquê que eu aplico, porquê que eu troco, porquê que eu posso fazer, porquê que eu não posso fazer, porquê que eu uso, porquê que eu não uso, porquê que é importante nesse tipo de questão eu aplicar fórmula, porque nesse tipo de questão eu posso usar raciocínio lógico. Então isso é muito importante para você que quer prestar o vestibular de medicina na Santa Casa, que é uma faculdade extremamente concorrida, beleza? Mas para te ajudar, como a ideia aqui do vídeo era falar as fórmulas que eu preciso saber de física para a prova da Santa Casa, eu vou deixar um PDF aqui embaixo para você, né, para você clicar e ter acesso às fórmulas de física que são importantes para vocês para essa prova da Santa Casa, beleza? Débora, vão ter todas as fórmulas que eu vou precisar esse ano? Não, eu vou pegar alguns tópicos que eu tenho certeza que são importantíssimos para vocês, que provavelmente vocês vão encontrar na prova de vocês e vou colocar as fórmulas aqui embaixo, beleza? Sugestões: pegue exercícios com essa linguagem, treine e aplique esse conceito que eu tenho certeza que vai ajudá-los. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que o vídeo te ajude. Pegue o PDF aqui embaixo, que eu acho que vai ser bem bacana, vai te auxiliar para quando você estiver treinando exercícios conseguir aplicar essas fórmulas. Beleza? E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!